Olá, crianças, tudo bom? Nós vamos agora para a nossa 14ª aula de matemática e vamos falar sobre subtração. No nosso livro 2, a gente falou sobre adição, os termos da adição, adição com reserva, sem reserva, aprendemos as propriedades da adição. Agora, no livro 3, nós vamos falar sobre subtração. Então, pegue o seu livro 3 e vamos lá. Bom, nosso conteúdo faz parte da atividade 37, página 66. A gente vai fazer hoje a gente vai até 73, ok? Mas essa atividade tem mais páginas. Quando a gente fala de subtração, a gente tem que entender que a subtração, ela traz a ideia, né? Ela está ligada a 3 principais ideias. A ideia de tirar, a ideia de comparar e a ideia de completar, tá? E para entender isso melhor, o livro nos apresenta uma historinha. Uma história para a gente entender essas 3 ideias. Primeiro a gente vai entender a ideia de tirar. E a historinha ela é a seguinte, conta a seguinte. O Fábio, ele comprou uma fazenda onde era próximo a um rio. E às margens desse rio havia uma vegetação, haviam árvores. Ele não conhecia como era o procedimento das matas ciliares. O que são matas ciliares? São as matas que ficam nas margens dos rios. E existe uma lei de proteção dessas matas. Por quê? Elas são chamadas de ciliares porque assim elas são tão importantes para o rio, que é onde ela está localizada, quanto os nossos cílios são para os nossos olhos. Por isso, elas foram chamadas de matas ciliares, para fazer a comparação com os nossos cílios, que são importantes. Então, ele não poderia cortar essas árvores. O que ele fez? Ele cortou 10 árvores das 50 que tinha naquele terreno. E ele não sabia que não podia. Bom, quantas árvores então sobraram? A gente agora está falando da ideia de tirar. O Fábio foi lá na vegetação e tirou de 50 árvores que tinham, ele tirou 10 árvores. Qual é a conta de subtração que a gente precisa fazer? 50 menos 10, que é igual a 40. Então, sobraram 40 árvores naquele local. Percebam aqui que no probleminha aparece o 10 antes do 50. Certo? Mas a gente tem que prestar atenção no que o problema está falando. Ele não tirou 50 árvores de 10, ele tirou 10 de 50, até porque não dá para você tirar 50 árvores se você só tem 10. Então, preste atenção nisso. A subtração, o número maior tem sempre que ficar na frente, na hora de você fazer a continha. O número menor sempre é tirado do número maior, tá bom? Então, essa é a ideia de tirar. Agora, vamos para a ideia de comparar. Continuando a história de Fábio, ele foi advertido, tá, por um fiscal ambiental, que explicou para ele que não pode fazer isso, porém, ele teve que ser multado, porque faz parte da lei. E além de multado, ele precisou replantar as árvores que tinham sido cortadas. E aí ele foi perceber que na área, no terreno vizinho, havia 70 árvores. O vizinho tinha, no terreno dele, 70 árvores. E ele se fez uma pergunta: quantas árvores o vizinho tem a mais do que eu? Né? Quantas árvores tem a mais no terreno do vizinho do que no meu? Bom, ele, naquele momento, estava só com 40 árvores, porque ele arrancou, né, cortou os 10. Então, ele só tinha 40. E o vizinho, 70. Então, ele precisava fazer a subtração
para saber quanto o vizinho tinha a mais. Percebam aí que ele está querendo comparar a quantidade do vizinho com a quantidade que ele tinha de árvores. Está havendo aí uma comparação. Uma dica também, toda vez que você encontrar na pergunta do problema quanto tem a mais do que quanto um tem a mais que o outro, ou quanto um tem a menos que o outro, é a ideia de comparar. Está acontecendo ali uma comparação. Ele poderia perguntar aqui no probleminha quantas árvores o Fábio tem a menos que o vizinho. A continha ia ser a mesma e mesmo assim, ainda assim, a ideia de comparação. Tá? Então, qual a conta que a gente vai fazer? Número maior na frente, 70 menos 40, que é igual a 30. Então, quanto o vizinho tem a mais que o Fábio de árvores? 30 árvores a mais que o Fábio. Ou, quantas árvores o Fábio tem a menos que o vizinho? 30 árvores a menos. Ok? E agora a ideia de completar, tá? Continuando a ideia em que o conjunto, em conjunto com os profissionais capacitados para cuidar desse tipo de questão, o Fábio decidiu que a região desmatada deveria ter 90 árvores plantadas. Então, agora o Fábio não quer mais só plantar as 10. Ele quer plantar um total de 90. Ele quer chegar a 90. Ele tem 40 e quer chegar a 90. Considerando que haviam sobrado 40, quantas mudas de árvore ele deverá plantar? Olha a ideia de completar aí, olha. Ele tem 40 e ele quer plantar mais árvores até chegar a 90. Então, qual a ideia de completar? Quanto ele vai ter, com quanto ele vai ter que completar? Qual a quantidade que ele vai ter que usar para completar as 90 árvores que ele quer? Vamos fazer subtração. Tá? A ideia de completar a subtração. Número maior, 90 na frente, 40 depois. 90 mais menos 40 é igual a 50. Então, quantas árvores ele vai precisar plantar para completar esse número 90? Para chegar a 90. Fábio precisará plantar 50 árvores. E agora os termos da subtração. Lembra que na adição os termos são parcela, parcela, soma ou total? Então, na subtração a gente tem o minuendo, que é o primeiro, o subtraindo, que é quanto você vai tirar do minuendo, é o subtraindo, quanto você vai subtrair, e a diferença ou resto. Essa aqui é a diferença ou resto. Então, minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Na adição é parcela, parcela, soma ou total. Combinado? Vamos lá. Agora o algoritmo prático. Como é que a gente vai fazer essa continha? A gente pode utilizar o ábaco, da mesma forma que a gente utiliza na adição. Tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai ter que tirar. Antes, no ábaco, a gente botava uma parcela, depois botava a quantidade da outra parcela. Agora a gente vai ter que botar a quantidade da parcela maior e depois tirar a quantidade da parcela menor. Então, olha aqui, ó. Na subtração, 234 de 375, ou seja, tirar 234 de 375. Parcela maior, 375. Aí vou lá arrumar. 3 centenas, 7 dezenas, 5 unidades. Para retirar, quanto? Olha aqui, ó. Vamos lá, começa pela unidade sempre. Tem que tirar 4, ó, 234. 4 unidades, depois aqui, ó, 3 dezenas e depois tira 2 centenas. Vamos ver como é que fica? Olha como é que ficou. Fiquei com 141. O algoritmo fica assim: 375 menos 234. 141. Mesma coisa, tá? Bom, nessa atividade falamos apenas das subtrações em que o algoritmo do minuendo é maior do que o algarismo do subtraendo na mesma ordem. Ou seja, não precisou aquela história de pedir emprestado, de trocar que tem na adição, lembra? Então, vai precisar também
numa outra situação. Agora a gente só está vendo a subtração onde a gente não precisa pedir emprestado, tá bom? As subtrações simples, tá? Então, fácil, não é? Simples. Então, vamos para a atividade. A subtração, ela pode ser feita usando, ó, página 70. Peguem o lápis de vocês já para fazer comigo. A subtração, ela pode ser feita também usando material dourado. Então, vamos lá. Veja as peças separadas. Eu tenho 3 placas, eu tenho 6 barras e eu tenho 5 cubinhos. Ou seja, 3 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. Que número está representado? Está representado nessas peças aqui. 365, ok? O número 365, que vocês vão responder aí no livro de vocês, na letra A. Letra B. Para subtrair 231 desse número, siga o roteiro. O roteiro explicativo. Olha aqui, ó. Nessa subtração, devemos tirar... Primeiro, a gente começa pela unidade. Quanto é aqui a unidade que eu tenho que tirar? 1 unidade. Então, 1 cubinho. Ok? 1 cubinho. Depois de barras, quanto eu tenho que tirar de dezenas? 3. 3 barrinhas. Ó, 3 barras. E depois, quantas placas eu tenho que tirar? 2, porque é 200 aqui, ó. 2 placas. Qual é a quantidade que sobra? Uma placa, 3 dezenas, 3 barrinhas e 4 cubinhos, 4 unidades, formando o número 134. Ok? Completem aí. Parem se precisar para poder completar. E vamos para o probleminha número 2, nessa mesma página aí 70. A Camila tem 8 anos de idade. E sua tia Rebeca, 39. Ela quer descobrir qual é a diferença de idade entre ela e sua tia. Olha aí, ó, comparação. Ela está comparando a idade dela com a tia. Quando tem comparação, a gente tem que usar a subtração. Calcule essa diferença e indique se essa situação está relacionada à ideia de tirar, comparar e completar. A gente já falou, né? Está comparando as duas idades. Então, a ideia de comparar, a gente vai escrever lá na resposta depois. Qual a conta que a gente tem que fazer? Número maior menos o número menor. 39 menos 8. Quanto é? 9 menos 8. Querem que eu faça? 9 menos 8, moleza, 1. 3 menos nada, 3. Vamos ver? 31. Qual é a diferença de idade? A diferença de idade entre elas é de 31 anos. E a ideia é de comparar. Fácil, não é fácil? Moleza. E agora, as 3 próximas páginas vocês vão fazer, tá bom? A 71 são 8 continhas simples, que não precisa pedir emprestado, fácil, fácil, tá? A 72 tem 2 probleminhas e a 73 tem mais 2 probleminhas também. Moleza, tá bom? 4 probleminhas. Então, resolvam, pensem, leiam com atenção antes de resolver e depois confiram no gabarito, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer mais um pouquinho dessas atividades do livro. Vocês vão fazer juntos comigo e depois vão fazer o restante sozinhos novamente, tá bom? Um beijo e até a próxima.